Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre de amor e misericórdia, esteja conosco nessa noite de estudo e aprendizado, do qual nosso coração cheio de alegria e gratidão pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa casa tão querida, que nos acolhe, que nos recebe com tanto carinho. Gratidão imensa estarmos aqui com os irmãos nesta noite, da qual escolhemos um assunto que trouxemos aqui, que é para falar de amar, doar e perdoar. Um assunto, um tema extremamente importante aos nossos corações, da qual conviver essa vida de relação, nós amamos, doamos, perdoamos. O propósito da existência é essa vida de convivência e a oportunidade dessa existência para conviver e melhorar a cada dia. Este é o propósito da vida. E não por acaso, essas três palavrinhas, esses três verbos, essas três ações são três condutas de vida, três condutas de nossa existência. Desde que reencarnamos, nós amamos, doamos e perdoamos. Mas por que perdoar? Porque somos espíritos devedores. E se não fôssemos, não estaríamos aqui neste mundo de provas e expiações com essa necessidade de aparar arestas, melhoramentos. Mas será que temos tanto débitos assim para que perdoamos incessantemente? É necessário o perdão para o crescimento e enriquecimento espiritual e moral de cada um de nós. E para isso, meus irmãos, essa conduta de vida da qual estamos dizendo, esses três verbos, essas três palavrinhas que cantamos, que dizemos, que conduzimos a vida através dessas três ações, são três verbos. Nós que somos lá formados na língua portuguesa não podemos esquecer que são três verbos no infinitivo: amar, doar e perdoar. E esses verbos não pertencem ao presente, nem ao passado, nem ao futuro. E tão bela que é a língua, que ele está no infinitivo, no infinito, porque a gente ama, a gente doa, a gente perdoa. E da forma como que está expresso, o existir, o contemplar a existência é uma oportunidade de vivenciar isso em todos os momentos de nossa existência. São ações da qual a gente faz que fazem parte da nossa moral cristã e também espírita. E é daí, desse capítulo 10 do Evangelho, que nós vamos nos debruçar esta noite e refletir um pouco sobre os ensinamentos doutrinários acerca do capítulo 10, além de outros comentários, de outras elucidações, da qual vamos buscar dentro da obra básica, série doutrinária de nossa salutar doutrina espírita. No capítulo 10, ali nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, umas das passagens memoráveis do Cristo, as bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, feliz daquele que é misericordioso. No Sermão da Montanha, quando traz essas elucidações e esses esclarecimentos, é sobre isso, essa noite, que nós vamos refletir um pouco mais sobre os bem-aventurados misericordiosos. Porque se a gente pensar no tema proposto, amar, doar, perdoar, o ensinamento célere do nosso Mestre Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele já elenca todo o resumo do ensinamento cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor como única e máxima expressão de conduta para que alcancemos o nosso progresso e a nossa evolução.
Somente o amor, somente este amar, aí dizemos amar como verbo em ação, para que consigamos atingir essa nossa conduta moral, essa prática de vivenciar este amor, esse amor que nos envolve, esse amor ao próximo, esse amor também aos desafetos. Propositalmente, a mensagem da noite falando sobre o ódio, e não tem como desvencilhar o ódio do tema que iremos comentar, que é o perdão. Somente o amor destrói em nós as nossas mais difíceis mazelas íntimas. E não obstante, não está aqui bem-aventurados os misericordiosos no capítulo 10 do Evangelho. No capítulo 11, já vamos tratar desse assunto logo depois. Como é magnífica a obra doutrinária espírita, como é salutar, como é reconfortador os ensinamentos cristãos aos nossos corações. E como é delicioso poder desvendar, entender, e quando conseguimos dar um passinho de cada vez acerca desses ensinamentos. Então, meus irmãos, o amor, amar, a condição única para a nossa evolução, para o nosso progresso, indistintamente. E para que adentremos o tema, o conceito da misericórdia como proposto, bem-aventurados os misericordiosos, segundo o dicionário, misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. Misericórdia é perdão. Porém, segundo o conceito doutrinário, o conceito espírita, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isso é misericórdia. O ódio, o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é própria da alma elevada, que para acima dos golpes que lhes possam desferir. Olha que profundo o ensinamento doutrinário, que difere apenas do que seria esse perdão, essa indulgência, consiste no esquecimento do rancor, dessa mágoa, da ofensa, e a alma elevada não possui isso. Então, como ainda estamos gatinhando frente a essa misericórdia, da qual o próprio Evangelho vem nos trazer e nos elucidar. Então, se isso é misericórdia, e o conceito de perdão? O que seria o perdão? O dicionário é básico e diz, significa desculpar, absolver, evitar. É um estado de ânimo do indivíduo, o perdão, em que se encontra alguém agravado por outro, o seu agressor, por exemplo, e sente então desagravado. Então, quando eu desculpo alguém, logo eu não estou me sentindo mais agravado pela ofensa. Isso é perdoar. Então, se eu estou tudo bem, esse é o perdão. Mas segundo o conceito doutrinário, perdão é muito mais profundo do que isso. É uma concessão indefinida de oportunidades. O perdão é uma oportunidade indefinida para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, se redimindo para uma ascensão luminosa. É o processo de reerguimento. E não há coisa mais gratificante e reconfortante para nós, espíritos devedores, termos a oportunidade do arrependimento. A dádiva da reencarnação é uma dessas provas. Graças à oportunidade das múltiplas existências da nossa reencarnação, é uma dádiva grandiosa de nos reerguermos. É uma dádiva grandiosa de nos arrepender. Graças à misericórdia divina,
nós hoje somos pessoas muito melhores do que ontem. Porque se assim não fosse, qual seria o propósito da existência e do progresso? Arrepender, redimir-se, reerguer é uma oportunidade para a nossa ascensão luminosa. Quantos de nós não nos arrependemos do que já fizemos, do que já falamos, do que já causamos, do que já praticamos? E é uma oportunidade indefinida, como diz a definição da nossa doutrina salutar. E não obstante, na nossa cultura cristã, a gente repete o pedido do perdão constantemente na oração ensinada pelo Cristo, onde dizemos sempre perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Repetimos essa ritualística da oração, mas será que temos de fato perdoado as ofensas alheias? Será que de fato temos conseguido perdoar de fato aquilo que nos propomos? Será que perdoamos até nós mesmos, porque somos cheios de débitos, de dificuldades, de problemas? Será que de fato repetimos? E daí a importância da oração, que se não fosse tão relevante e importante o ensinamento do Cristo, ele não teria proposto isso na oração. Para que perdoássemos os outros, para que da mesma forma fôssemos então perdoados. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 661, onde Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Repetir isso sempre na oração, em pensamento, porque nós temos a mania de falar: Deus me perdoe. Eu não queria falar isso, mas que Deus me perdoe. Antes, a gente já vai pedindo perdão das nossas faltas, das nossas... Olha, Deus me perdoe. Eu não queria falar mal do fulano, mas... E a gente fala, e a gente faz, e a gente repete constantemente. E aí Kardec: podemos pedir perdão a Deus que perdoe das nossas... utilmente pedir perdão das nossas faltas? E aí os benfeitores nos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Não adianta orarmos, pedirmos, suplicarmos somente na oração, se não houver uma mudança de proceder, de ato, de conduta. Este é o propósito. Nós começamos a nossa fala dessa forma. Esta mudança no relacionamento, no proceder. É claro que a prece é indispensável para que mantenhamos o equilíbrio, para que tenhamos a conexão com a espiritualidade, com Deus, Pai de amor e misericórdia. Nos momentos de aflição, de dúvida e de dor, é a prece salutar que nos acalma, que nos revigora e que nos fortalece. Mas somente isso não basta. É necessário a mudança do proceder. Assim também diz o Evangelho, que muitos possuem a doçura nos lábios e o veneno no coração. É indispensável a nossa mudança, e recorremos lá em Santo Agostinho, na passagem do homem de bem, da qual faz toda uma visitação naquilo que fez ao dia, para que se fez todo o bem possível, praticou tudo aquilo que era possível, para dormir de forma tranquila, com a consciência tranquila, se não magoou ninguém, se não ofendeu ninguém. E nós? Será que nós estamos só procedendo dessa forma? Pedindo perdão e de fato não agindo, não dando o primeiro passo para o primeiro abraço, para a desculpa, para o primeiro diálogo,
para o amor posto em ação. Esta é uma mudança de proceder, da qual os benfeitores nos elucidam, da qual os ensinamentos evangélicos doutrinários a todo momento vêm nos até cobrar essa nossa postura, essa mudança de proceder. E aí, para falar de perdão, é muito difícil que a gente consiga muitas vezes essa mudança de proceder, porque somos espíritos encarnados, envoltos a essa matéria, neste mundo de provas e expiações, das quais temos dificuldade no relacionamento, temos desafetos. Mas eu acho que eu não tenho inimigos, eu não tenho ninguém. Será que eu não tenho rusgas com alguém, com um familiar, com um vizinho, um colega de trabalho? E aquilo vai me fazendo uma pessoa muitas vezes doente, entristecido, porque não conseguir dar o perdão é como aquele barco que está ancorado, com peso no coração, e ele não consegue ir para frente. Ele fica ali ancorado, com o peso muitas vezes do remorso, o peso do ódio, da mágoa, do rancor, pelo perdão não praticado, pelo amor não exercido. E aí, muitos de nós negamos o perdão a nós mesmos, negamos o perdão aos outros. E é como manter essa âncora que nos prende a outra pessoa, que nos prende a esse desafeto, ou a algum lugar, ou a alguma situação. E muitos de nós ficamos voltando nesta lembrança, voltando nessa sensação da discussão feita, na palavra maldita, na dor que sofremos, na calúnia que muitas vezes praticamos, e aquelas sensações de animosidade tomam conta dos nossos corações, porque não conseguimos nos desvencilhar do outro. A nós mesmos, quando nós nos cobramos demais muitas vezes alguma coisa e ficamos voltando em lamentações, em revoltas, porque permanecemos então com essa âncora em nosso coração estagnado, porque não conseguimos dar um passo à frente através do amor, através do perdão. Aos outros é negar a possibilidade de prosseguir, de desvencilhar deste ódio, dessa mágoa e seguirmos adiante. É uma oportunidade de nos desvencilhar do ódio, do orgulho muitas vezes ferido, através de uma reconciliação, através de uma palavra. Desvencilhar dessa âncora que nos amarra ao desafeto. E é necessário que façamos isso praticando a boa vontade, a coragem, através do amor. A prática constante desse amor. Porque Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo. E nós muitas vezes não conseguimos. Os antigos falavam assim, que é a água parada dá lodo, não é? Quando a gente não consegue extirpar sentimentos nocivos de mágoa, de rancor do nosso coração, nós estamos envoltos a esse sentimento que nos deixa estagnados, da qual não conseguimos prosseguir. E no livro O Consolador, Emmanuel nos traz a explicação. Na questão 338, ele diz assim: a Terra é um plano de experiências e resgates. Nós já sabemos. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, muitas vezes para provar, para expiar, para resgatar. Então, Emmanuel diz, por vezes bastante penosas. E aquele que sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes, 7 vezes. Fazendo alusão
ao ensinamento do Cristo, que devemos perdoar até 70 vezes, 7 vezes. E aí Emmanuel nos lembra, nós também erramos tanto quanto. Nós também negligenciamos. Nós estamos nesse mundo errando constantemente. É uma palavra maldita, é uma cara feia, amarrada, é uma dificuldade ali, outra ali. É uma grosseria com aquele que vive conosco, aquele que compactua do relacionamento íntimo e familiar, o cadinho mais difícil do relacionamento humano. Nós erramos, o tempo todo erramos. Erram conosco da mesma forma, mas aí a necessidade de nos desvencilharmos. Porque perdoar, meus irmãos, perdoar é um ato de libertação bilateral. Mas o que seria isso? Liberto a mim e liberto ao outro. A partir do momento que o perdão verdadeiro é feito, é proposto, é disposto por nós nos desvencilhamos dessa amarra, dessa âncora que nos prende, dessa energia que nos liga ao outro. Ficamos envoltos muitas vezes nessas vibrações de ódio, de vingança, de ressentimento. Emanamos esse tipo de vibração e ora também recebemos esse tipo de vibração e energia. E quando menos nos damos conta, estamos envoltos nessa situação em pensamentos e de repente a nuvem cinza, a nuvem negra da tristeza, da mágoa, toma conta do nosso coração. E muitas vezes isso vira patologia. Estamos adoecidos do corpo e da alma, porque estamos entristecidos, porque estamos envoltos em vibrações, e aí nem mesmo a prece, muitas vezes, para restabelecer esse equilíbrio, para restabelecer essa conexão, nós não conseguimos, porque a tristeza, a mágoa, a vingança, o rancor sobressaem em nossos corações e muitas vezes nos sufoca e sai pelos olhos. É quando nos choramos, nos deprimimos, nos encontramos em isolamento. Daí a necessidade e a oportunidade de perdoar, de nos refazer, de mudar este proceder, sair dessa onda vibracional de rancor, essa onda de vingança, essa onda que muitos de nós nos encontramos. Porque segundo o Evangelho também no capítulo 10, existem duas formas de perdoar. A primeira é nobre, porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha que se humilhar. É perdoar sem interesse algum, sem segunda intenção. É perdoar de verdade. Eu não quero nada em troca. Eu estou te perdoando porque eu quero prosseguir. Eu quero evoluir. Eu quero tirar essa rusga, essa mágoa, este peso do meu coração. Já a segunda diz que a outra forma ela é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando muitas vezes a se humilhar, mediante as condições impostas para o perdão. Isso não é perdão, é mentira, é capricho. E nós somos caprichosos às vezes, né? A gente faz um melindre para conseguir as coisas, a gente é melindroso, a gente é mesquinho por conta do nosso orgulho ferido, que a gente diz, mas não fui eu que errei. Ele que tem que dar o primeiro passo, ele que venha. A gente quer ultrajar o nosso semelhante, para que ele se humilhe e venha até nós. Isso não é perdão. Por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, exacerbamos isso e o perdão nunca acontece. E aí nós trouxemos algumas posturas de conduta e de vida que a gente muitas vezes faz e nem nos damos conta.
As pessoas, nós, dizemos que perdoamos, mas a nossa postura revela formas de revide e não de perdão. A gente diz assim: eu perdoo, mas eu não quero ver nunca mais aquela pessoa. Eu estou condenando o meu irmão. Isso não é um perdão verdadeiro. Perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Não passa nem na minha calçada. A gente age dessa forma. A gente diz: eu perdoo, mas ainda ele vai ter que me ouvir. Vou dizer umas verdades na sua cara. A gente diz isso. É a nossa pretensão demasiada pelo nosso orgulho. A gente age dessa forma. Isso não é perdão. Ou então aquele perdão com menosprezo. Eu perdoo porque ele é um pobre coitado, é um infeliz, um sem ele nem beira. Olha, me coloco numa posição muito acima, né, do meu semelhante, do meu irmão. E ainda menosprezo. Ele é um qualquer, por isso que eu vou perdoar. É um coitadinho. E nós somos o quê? É o perdão com rancor. Olha, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então não é perdão. Nós aprendemos lá no início do Evangelho que perdão é esquecimento. Ou então aquele perdão com maldição, né? Perdoou, mas Deus vai castigá-lo. Deus sabe o que faz. A gente não diz isso. Vou entregar na mão de Deus. Eu já perdoei, mas Deus sabe o que faz. Torcendo para que aquela pessoa se dê mal, que aconteça alguma coisa. E cadê o amor? E cadê o perdão desinteressado, sem humilhar, sem humilhação? Isso não é o perdão. Isso são contestações, são formas de revide, da qual nós elencamos ao longo de nossa vida para impor condições ao nosso semelhante. E nos esquecemos que muitas vezes são eles que nos adulam, são eles que nos toleram da forma que nós somos. E se nós quisermos sermos felizes por um instante somente, a gente se vinga. Não, porque eu quero ter a razão. Numa discussão eu quero ter sempre a última palavra. Você viu? Fulano ficou sem resposta. A gente, como forma de vingança, sempre ter a razão. A gente quer sair por cima. Quer por conta do nosso orgulho demasiado. Agora, se a gente quer ser feliz para sempre, a gente perdoa, porque teremos paz, porque teremos a consciência tranquila de que fizemos todo o bem possível, de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E a gente ainda fica contestando e diz assim: olha, mas tá vendo? Eu fui, perdoei, eu abracei, eu fiz de tudo, eu quis um encontro, eu não quis tocar mais no assunto daquela discussão, eu fiz de tudo. E lá, nem me olha mais na cara, continua me odiando, continua, o que adiantou? Aí a gente lembra da célebre frase de Francisco Cândido Xavier: aos outros dou o direito de ser como eles são. A mim é o dever de ser cada dia melhor. Então, se o meu irmão não se desvencilhou do ódio, do rancor, da mágoa, façamos a nossa parte. Nos desvencilhemos. Se ele ainda não despertou para isso, nós somos tocados pelo Evangelho do Cristo, que pede para que ofertemos a outra face, que pede para que perdoemos 70 vezes, 7 vezes, indistintamente. E é assim que a gente tem que agir. Porque a gente tem que lembrar que não há total perdão sem compreensão. Sem compreender a dor do outro, o momento do outro. Sem compreender a situação. E compreensão é necessidades e limitações do próximo. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, nossas dores.
é agir com caridade, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o preceito do Cristo. E nós fazemos condições, fazer com o próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Este é o preceito. Por isso que é tão difícil nós exercermos o perdão. Por que é tão difícil nos desvincularmos? Por que é tão difícil perdoar? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Porque a chaga do orgulho e do egoísmo ainda estão enraigados em nós. Mas isso não é desculpa para a mudança do nosso proceder. Para que mudemos hoje, mudemos agora. Essas vicissitudes, essas chagas ainda sobressaem em nossos corações, em nossos atos, em nossas atitudes. É difícil perdoar porque nós temos dificuldade de comunicação. Nós discutimos porque a gente quer ter sempre a razão. E aí a gente entra num embate, numa briga incessante. Nós temos dificuldade em ouvir o outro. Porque o nosso orgulho toma conta e a gente quer ter a última palavra. E aí não se estabelece uma comunicação. Nós temos dificuldade em perdoar porque não nos colocamos no lugar do outro. A gente não se coloca no lugar do nosso semelhante por falta muitas vezes de caridade, de paciência, de amor, de afeto. Eu só vejo o meu lado, mas eu não consigo trocar de lugar com o outro para ver a sua situação naquele momento da discussão, do ódio, do ressentimento. É difícil perdoar porque nós temos um hábito muito grande de julgar os outros. Como não conseguimos nos comunicar bem, estabelecer um diálogo harmonioso, equilibrado, como nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, a gente julga. A gente nem esclareceu o ocorrido, a gente já está pensando, mas fulano está pensando isso de mim. Se ele vier conversar comigo, eu vou falar isso. A gente já está julgando algo que nem se estabeleceu, que nem ocorreu. A gente tem dificuldade em perdoar porque a gente associa o perdão à fraqueza. E no mundo em que a gente atual, estão falando tanto em performar, que a gente tem que ser bom em tudo, bom em tanta coisa, a gente não quer mostrar que a gente é fraco, que a gente erra, que a gente também tem dificuldade, que a gente também é espírito inferior. A gente quer só mostrar nosso lado bom, performático, mas a gente não quer mostrar a nossa fraqueza e mostrar que a gente também erra, que a gente dá o primeiro passo para o perdão. É difícil perdoar porque nós somos adeptos aos melindres. Eu não sei aqui nessa casa espírita, mas aqui vocês podem ser melhores, mais evoluídos, estamos brincando, mas em qualquer situação onde há relacionamento, há melindre. E nós somos adeptos a isso, a converseiro, a fofoca, porque fulano falou. E encontramos dificuldade no relacionamento porque falamos demais. Porque ouvimos pouco, porque não temos compaixão, paciência, porque somos muito mais aquele que aponta o dedo do que aquele que muitas vezes cala-se, ou trabalha, ou faz. Perdoar significa que podemos sim discordar de alguém, isso é normal, é natural discordar, porém não precisamos odiar alguém por isso. E como tem acontecido isso ultimamente em nossa sociedade? Temos gostos diferentes, times, torcidas, posicionamentos políticos, e aí acontece o embate, a briga, a desavença, a discórdia, o ódio, a mágoa, o rancor, dando lugar em nossos corações, na vida de relação. Buscamos o embate e muitos de nós sentimos prazer por esse revide, por conta do nosso orgulho, da nossa soberba,
porque isso nos proporciona achar que sempre temos a razão por conta da nossa arrogância. Daí a dificuldade em calar ante alguma injúria. Daí a dificuldade que nós temos ante ao perdão. E a gente não pode esquecer do ensinamento cristão, ali em Mateus, que Jesus diz: conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandados para a cadeia. A gente estuda a doutrina espírita há quantos anos, né? A gente estuda, falamos por nós. E quantos anos repetindo essa frase, quando estávamos montando essa palestra, pegamos esse estudo, e é aí que nós pensamos dessa forma, que essa cadeia da qual seremos mandados é uma analogia à prisão que nos prende e nos acorrenta ao desafeto, da qual muitos irmãos ficam séculos presos a esse rancor, a esse ódio, a esse perdão, a essa vingança, perdão não dado, a vingança, séculos, existências e existências preso nesse cárcere que me prende ao outro. Jesus foi magnífico em suas explanações ao nos elucidar dessa forma. E aí, na questão 886, estamos finalizando. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Nós sabemos de cor essa resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha o perdão. Aí, de novo, o perdão é caridade, assim como entendia Jesus. O perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, o espírito evangelizado, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem andar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da nossa existência a necessidade de oração e vigilância. Ah, mas eu sou espírita, eu vou no centro, eu faço atividades, eu sou um espírito elevado. A qualquer momento somos testados, somos colocados à prova em nossa paciência, em nossa tolerância, no relacionamento, onde quer que nós estejamos. Daí a necessidade da oração e vigilância, para que não caiamos recorrentes vezes nos mesmos erros. E é por isso que perdoar, meus irmãos, é a tarefa mais árdua do amor. Perdoar é uma possibilidade indescritível que nós temos de colocar em prática esse amor incessantemente, aonde quer que nós estejamos. É a tarefa mais árdua do amar. Essa é a mensagem da nossa noite, porque o amor é a caridade posta em ação. Ora, se eu amo, eu tenho que perdoar. E para agir, amar, conforme os ensinamentos cristãos, ele é colocado em ação através do amor. Dar, doar do nosso tempo, da nossa atenção, da aceitação de nós mesmos, espíritos falhos, em crescimento e evolução que nós somos, e aceitar aqueles que convivem conosco. Doar daquilo que nós podemos, que nós temos. Este é o amor também colocado em ação, em prática. Doar daquilo que nós podemos, do nosso abraço, do nosso ouvido, da nossa disposição,
doar esperança a um coração que sofre, a um irmão que necessita, doar da palavra indulgente àquele que vem buscar o nosso apoio. Podemos fazer isso indistintamente e incessantemente a todo instante. Essa é a mensagem da noite: amar, doar, perdoar. E para finalizar, nós vamos passar um vídeo de 1 minutinho e meio, que muitos de vocês já devem ter assistido, de um músico estudioso que se chama Álvaro Saviero, que ele, em 1 minuto e meio, explica, não de forma doutrinária, como nós tentamos essa noite, muito brevemente, humildemente, mas ele trata o perdão e vem fechar a nossa explanação da noite. E diz assim: Eu estudei ciências exatas, tá? Então vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem um hipoclorito, você tem um clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem um permanganato, você tem um peróxido. Quer dizer, você está no nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então se você quer doar em grau máximo, perdoa. Silvio. Perdoa é o grau máximo do amor. Se o prefixo per, como a gente acabou de aprender tão brevemente, é o nível máximo de alguma coisa, como o exemplo que ele deu, quando a gente diz furar, perfurar, é através de alguma coisa, algo feito, perfeito. Na química, óxido, peróxido, doar, é perdoar. É o grau máximo do amor. Que nessa noite, meus irmãos, este amor possa nos envolver e que possamos, a cada novo dia, tentar atingir esse grau máximo em tudo que a gente se dispõe a fazer. Em doar, em perdoar, em poder ser, às vezes, não feito, mas chegar a ser perfeito. Porque esse é o propósito da nossa existência, evoluir. Que consigamos, então, despertar para essas elucidações cristãs, evangélicas, das quais devem tocar em nosso coração, para que a gente tente, pelo menos, viver amando, doando e perdoando indistintamente. Que o Cristo, nosso Mestre de amor e bondade, envolva cada um de nós nessa noite, abençoando-nos e mantendo-nos sempre convictos e perseverantes. Muita paz.